Hi everyone, I'm Ana Paula Pires. I'm from Annie's English House. I'm here to help you, giving some tips. So today we're going to have pronunciation tips. Pronúncia é muito importante na língua inglesa. Aliás, não só na língua inglesa, mas se você quer aprender uma língua estrangeira, é sempre importante, né, saber a pronúncia certa das palavras. Existem colegas que dizem que se o aluno sabe se comunicar, né, passar a mensagem, é o suficiente. Mas eu acho que se o aluno quer aprender uma língua estrangeira, ele tem que falar bem direitinho, falar direitinho, né? Aprender direito, porque às vezes a pronúncia errada de uma letra pode deixar numa situação meio difícil, né? A gente vai ver isso depois, né? Com outras palavras aí eu vou falando, né? Então é importante, né, passar uma pronúncia certa, com um contexto certo, né, para não ter problemas. Então eu escolhi algumas palavras para hoje, são palavras que eu escutei muito errado durante esses anos todos que eu dou aula, né? Professora de inglês, sou ainda professora de inglês, coordenadora pedagógica, então resolvi ajudar as pessoas, né? Aqueles interessados na língua estrangeira, no ensino no inglês, e hoje vamos ver algumas palavrinhas. Uma que é muito complicada, que as pessoas pronunciam muito errado, é a palavra vegetables, né, que são os vegetais. For example, my sister doesn't like eating vegetables, so vegetables, right? Repeat in a loud voice, vegetables. Another word is quality. Tem uma tendência a falar quality, né? Não sei porquê, mas a pronúncia certa é quality, né? Quality, qualidade. Então, I only buy quality food. Quality. Another word is busy. A tendência é falar busy, aí é realmente a influência da parte escrita, né? Quando vê a parte escrita, vê o U, fala bu, né? Mas é busy, né? E é uma pronúncia bem diferente. Busy. Ocupado, ocupada, né? I'm busy right now, I cannot talk to you. Né? Busy. E indo por essa linha também nós temos businessman, business que é negócio, businessman, homem de negócio, businesswoman, né? Mulher de negócios. Então nós temos a mesma coisa, né? Se escreve B-U, pronúncia B, business, né? Businesswoman. Então, he is in the frozen food business. Ele está no negócio de comida congelada. Ok? Another problematic word is culture. Culture. Cultura. Yeah? Culture. Pay attention to this word pronunciation, right? Culture. American culture has been exported all over the world. Culture. World é um outro problema, muito difícil de pronunciar, né? Os iniciantes têm uma grande dificuldade de pronunciar essa palavra, acaba saindo word, e word é palavra. Então nós temos word e world, mundo, né? Então existe uma diferença grande aí, tá vendo? Então, um errozinho de pronúncia, você tem um outro significado totalmente diferente. Por isso que eu digo da coisa de praticar, falar em voz alta, repetir até ter a prática. Eu, quando aprendi a palavra world, eu pratiquei muito, gente. Então, tem que praticar mesmo, não tem jeito, tá bom? Fala em voz alta, não tem problema. Countryside, né? Nós temos country, que é país, countryside, que é o campo. Temos country music, que é a música sertaneja do interior, né? Country music. Então, a tendência dos brasileiros é falar country, música country, né? Então, aí já vai para o inglês e acha que tá certo isso, né? Então, é country, countryside, country music, right? I love country music, I like living in the countryside, okay?
Another problematic word is result. Result, né? Aí, na verdade, nós temos dois problemas, que é o R inicial, que existe uma tendência de falar result, né? O som do U fica U mesmo no português, né? Então, essa adaptação aí que tá errada, né? Result. Então, a gente tem que sempre, como professor, focar muito nesses sons individuais aí, do R inicial, né? E do U, que, por exemplo, aí tem som result, né? E o U do business, né? Que fica I. Então, business é uma coisa, result, né? Outro som do U, né? Parece complicado, né? Mas vocês se acostumam. Result. He didn't study for the test, that's why he had a weak result. Another word is vehicle. A palavra tem um H, né? No meio da palavra tem um H. E como as primeiras palavras, uma das primeiras palavras que o aluno aprende, né, o iniciante, é a palavra house. Com esse H inicial, tem esse som, né? House. E aí acha que todo H tem o mesmo som, o que na verdade não acontece, tá? Então eu tenho vehicle, e muita gente fala vehicle, porque tem um H, então é vehicle, né? For example, traders are farm vehicles, right? Outra palavra, na verdade, essas duas palavrinhas têm o mesmo problema, né? Que é o M final. Então, eu tenho os pronomes him e them, né? Então, acabam falando him. E eu ainda brinco, né? Ah, him. Him é isso que a gente tem aqui, né? Nas costas. Him. A gente tá falando de him, não de him, né? Então, a brincadeira, os alunos acabam lembrando da pronúncia certa, tá? Então, é him, fecha a boquinha. Them, fecha a boquinha. Them tem dois problemas, que é o M final e o som do TH, que nós não temos em português. Isso também eu vou falar num outro momento, tá? Então, fechando a boquinha, him e them. Só que, quando os americanos estão numa conversa, dificilmente eles vão falar I like him, I like them, I like her, né? Tendência é falar I like him. Do K já vai pro M. I like him, I like her, tá? Então, essa é uma dica valiosa, gente. Porque tem gente que diz, não entendo, é tão simples, I like her, I like him, mas eu não entendi ele falar dessa forma, né? Então, a dificuldade para entender listening, né? Séries, etc e tal, é isso, porque eles vão reduzindo, né? Então, nós temos I like him, I like her, I like her, tá? Então, se liguem nesses tips, né? Pronunciation tips, e nós vamos ver depois aí com mais dicas, alright? Follow me.